Você percebeu que o final de Fear the Walking Dead mostrou literalmente a primeira pessoa curada de uma mordida no universo de The Walking Dead e a explicação finalmente de como a Madison sobreviveu no estádio da quarta temporada. As referências em mapas, carros que aparecem no episódio e as possibilidades de spin-off que esse final de Fear the Walking Dead dá, ou não spin-off, mas algum personagem aparecer em algum spin-off. Sim, esses são os detalhes do final de Fear the Walking Dead que você pode não ter notado. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o final aí de Fear the Walking Dead. A gente já fez a análise completa, agora é hora da gente falar dos detalhes, porque somando dois episódios aí, o 11 e o 12, teve muita coisa que você pode não ter notado. Mas claro que antes de começar, quero falar demais com você que tá assistindo, que tem interesse em estar trabalhando com o YouTube, tá fazendo um dinheiro com a plataforma, assim como várias pessoas fazem hoje em dia. Inclusive eu, que tô 7 anos aqui trabalhando com o YouTube. Pois é, justamente por isso eu criei o treinamento dólar com o YouTube. Um treinamento completo que vai te ensinar do básico até o avançado. Como é que você pode estar crescendo e tendo resultado com o canal. Se você quer dar o primeiro passo aí, é só colar no primeiro link que tá aí embaixo na descrição. E seguinte, né, temos aí o fim de Fear the Walking Dead. Como eu disse no próprio vídeo, apesar de uma temporada até que fraca, a gente tem um final até que satisfatório, que cumpre o que precisava, pelo menos. Só que no meio disso, até chegar nesse ponto, a gente tem muita coisa de detalhe, referência, easter egg, e de cara eu já quero começar com uma explicação muito importante que tá ali, que é sobre como Madison realmente sobreviveu em Fear the Walking Dead. A explicação que parecia que eles tinham esquecido, que não parecia de forma alguma que eles iam trazer nesse final. Eu, por exemplo, não acreditava. E sim, o episódio 11, o penúltimo que saiu junto agora, explicou. No caso, detalhadamente agora, a gente consegue entender, por meio do retorno desse vilão horroroso aí, mas que serviu pra pelo menos isso, o Crane, a gente consegue entender que naquele momento da quarta temporada, quando ela tava no estádio, se entregou ali pra salvar os outros personagens, chamou os zumbis, a horda, queimou tudo, Madison tentou uma última instância de sobreviver que não tinha sido mostrada em cena. De acordo com o que o Crane conta, a forma como eles acharam ela, Madison, depois que os zumbis avançaram e começou a pegar fogo, ela em meio à fumaça e o caos, ela escondeu dentro do caminhão-pipa ali. E ficou lá escondida, tentando a última instância pra sobreviver, em contato com a água. Ainda assim, inalou muita fumaça, mas antes que ela sucumbisse até a morte, Crane e Shrike, os dois líderes aí originais do padre, né, a base, eles encontraram ela. Eles literalmente ouviram as mensagens de motivação dela por rádio, ouviram o potencial que ela tem ali, ficaram até que sensibilizados, mas principalmente decidiram dar uma chance, decidiram resgatar ela porque provavelmente ela poderia ser útil. E foi assim que Madison sobreviveu. Foi levada pro padre lá, entrevistada e passou a servir ele. Pelo menos isso, né, Fear the Walking Dead? Pois é, mas a gente já segue pra outro ponto porque tem muita coisa pra falar e vai ficando melhor. Próximo detalhe que eu quero dizer é sobre a capa do último episódio da série. A controvérsia da capa, né? Quais são os personagens que aparecem ali e quais eles parece que não deram tanta importância quanto deveria. Sim, é até que polêmico também. De cara, o primeiro ponto é que essa capa é de fato muito bonita. Eu acho que foi a capa ideal que eles fizeram. Não é só sobre um personagem, é sobre todos, é pra terminar tudo. Só que quando você pega essa capa e aumenta a exposição dela, o brilho ali, pra ver mais os rostos dos personagens, a gente começa pelos que eles deram mais evidência. Primeiramente, Madison, que é o centro de tudo, a protagonista principal, seguida pelos dois membros da família Clark, ok, Alicia e Nick. Depois, um outro personagem que até assumiu o protagonismo tá ali atrás deles, eu acho que tá na posição ideal, que é o Morgan. E aí tem alguns também que eu acho justo pela história que tem em Fear. O Travis, aqui por exemplo, quem lembra dele, morreu na terceira temporada. Aparentemente aqui o filho do Travis, aí eu já não considero o Chris, porque personagem detestável, tinha muita gente mais importante do que o filho do Travis pra colocar na frente, assim, na capa. Aí aqui a gente tem a Luciana, aparentemente faz sentido. O Wendell, que por mais que não explicaram sobre ele no final, o Wendell e a Sarah, né, os caminhoneiros ali, não explicaram sobre eles no final, tá? É uma justiça eles aparecerem ali mais pra frente, ok, mas ainda assim eles não têm toda essa importância, tinham outros que eram pra estar na frente dele. De cá, do lado do Travis tem a Althea, tá, é importante, chegou na quarta temporada, nessa outra fase de Fear, ok. Aí eles jogam o Strand lá pro canto, por mais que a gente não gosta do Strand, pela importância dele na história, deve ser considerado pelo menos melhor que o Chris, né, que tá aqui. A Mo, filha do Morgan, e tem June, tem vários outros de fundo que nem aparecem direito. Só que aqui eu digo que foi a parte mais chata e injusta com alguns personagens. Por exemplo aqui, aparentemente é o Daniel Salazar, que tá representado aqui, mas você custa ver ele. O Daniel com certeza tinha que ter um espaço melhor mais pra frente, tipo no lugar do Wendell ou outro aqui. Só que o indignante é que os caras simplesmente lançaram o John Dorie lá pro fundão. Ele virou a galera
galera do fundão como se fosse um dos menos importantes. Tá lá só a silhueta dele, chapéuzinho, o pai dele tá até um pouquinho mais pra frente aqui. Meu rapaz, um dos melhores personagens dessa série, os caras simplesmente colocaram o Wendell na frente dele, o Chris, filho do Travis. É meio injusto. Tem outros personagens até que relevantes, eles simplesmente ignoraram e não colocaram aqui. Mas aí a gente segue com detalhes. Agora eu quero falar sobre um easter eggzinho, um ponto muito legal, assim, pra quem é fã de filmes e séries até que antigo, que temos nesses episódios, justamente no 12 ali, que é a referência ao filme De Volta para o Futuro. Sim, João Vitor, do nada. Sim, do nada mesmo. E é uma referência com certeza proposital, justamente aqui, né? A gente tem esse momento que eles estão lá no galpão, que a horda cercou eles estão decidindo o que vai fazer enquanto o padre tá sendo atacado, toda a loucura. E justamente nesse momento, nos carros que estão parados lá de fundo, é possível ver claramente um DeLorean. Quem é dos filmes clássicos e outras coisas, das antigas, né? Às vezes nem das antigas, mas sabe essa referência. Literalmente um carro extremamente raríssimo de se ver. Pra quem não sabe, é o carro do filme De Volta pro Futuro, que é extremamente marcante, principalmente por conta desses filmes. Ainda assim, é um carro real de uma marca que aparentemente só lançou esses carros, mas ninguém coloca um DeLorean num filme ou série se não for pra fazer uma referência De Volta pro Futuro. Não é um carro que aparece em qualquer lugar. Ainda mais com as portas abertas aqui, da forma clássica, proposital, meu querido, com certeza tem esse easter eggzinho colocado ali de fundo, quem percebeu? Pois é, mas a gente segue pros pontos mais de história, né? Porque eu quero falar sobre uma comparação com The Walking Dead, tipo, quase igual, que é a referência ao final de The Walking Dead, com o resultado final quase igual ao de The Walking Dead, da série principal mesmo. Pois é, aqui em Fear a gente tem a base principal, a comunidade principal sendo atacada por uma horda gigante de zumbis, um ataque que literalmente cerca todos, deixa sem opções, os zumbis assim prontos pra poder matarem todos, que é a mesma coisa que acontece em The Walking Dead, não, tipo, não a mesma coisa, porque lá é a comunidade maior e tal, mas é os zumbis atacando a comunidade principal, e inclusive a solução pra horda é a mesma solução do final de The Walking Dead, nos moldes diferentes, mas é a mesma, que é explodir a horda. Aqui é explodido, lá no final de The Walking Dead também é explodido, né, um bairro de Commonwealth, proporções maiores e tal, mas sim, tudo muito parecido. Mas aí a gente segue porque eu tenho que falar de uma das principais atrações desse final, que é uma revelação que pouca gente parou pra raciocinar por enquanto, que é, temos a primeira pessoa literalmente curada de uma mordida de zumbis do universo de The Walking Dead, curada de forma definitiva, a Alicia. Você parou pra raciocinar isso? Essa volta dela, agora no final, mostra não só que ela tá viva, depois do que aconteceu na 7ª temporada, como também a infecção não continuou, ela foi curada da infecção. Assim, já era um ponto quase confirmado, que a gente falava de teoria, mas agora se confirmou oficial mesmo. Pra quem não se lembra, na 7ª temporada, a Alicia passou toda a temporada ali, sofrendo da infecção após a mordida que ela recebeu, né? Ela recebeu uma mordida no braço, demorou muito pra cortar o braço, que fez a infecção, parte dela se espalhar pelo seu corpo, de forma que mesmo depois que cortou o braço, ela passou todo o período definhando, tendo febre, tendo infecção, alucinando e outras coisas, como se ela não tivesse recebido a mesma infecção normal das pessoas que são mordidas, porque ainda cortaram o braço dela, mas ainda ficou um restante que, tipo, ia demorar mais tempo pra ela poder morrer. Provavelmente, ao que tudo indica, o princípio da June, de que a radiação pode curar essa infecção, prevaleceu na Alicia, porque ela tava nessa zona radioativa do Texas, recebeu radiação muito, e ela foi curada. Na própria 7ª temporada a gente vê que a Alicia acorda bem sem a febre e tal, mas não ficou claro se depois ela ia sofrer de novo, mas agora, se tratando de um retorno dela que acontece 7 anos depois, que foi o tempo que passou desde a 7ª temporada, significa que ela tá 100% curada mesmo, é a primeira pessoa que a gente sabe. Sim, meu querido, será que alguém vai voltar a explorar mais sobre a radiação depois? Bem interessante, mas vamos seguir que tem mais. Aproveitando que a gente tá falando da Alicia, temos que falar das 3 que terminam tudo, Alicia, Madison e Tracy, porque elas terminam como as personagens mais distantes do universo de The Walking Dead. Sim, as 3. Essa nova família Clark aí termina com esse direcionamento delas irem pra Los Angeles, voltarem aonde tudo começou, o que é bonito, é interessante pra história, mas é literalmente o ponto mais distante e os personagens do universo que ficam mais distantes de todas as outras histórias. Ah, João Vitor, mas tem o Daryl na Europa, ele tá na França. Sim, claramente vou concordar que se você pegar o mapa mundi aqui e comparar Virgínia e Ohio, que é onde passam os principais acontecimentos de The Walking Dead, com Los Angeles, que tipo tá no outro extremo dos Estados Unidos, ainda assim não é uma distância tão longa quanto a França, que é em outro continente. Tá, o Daryl em localização é o mais distante, só que o Daryl, com certeza, tudo indica, até pela ida da Carol pra lá, vai voltar. Eles vão voltar, eles têm a conexão já com o Commonwealth e tudo mais. Não tem dúvidas que eles vão voltar pros Estados Unidos, eles já têm essa conexão e essa possibilidade. Já Madison, Alicia e Tracy, além de não ter conexão com mais ninguém, ter distanciado do grupo de Fear, não ter conexão nenhuma com os grupos de The Walking Dead, nenhuma possibilidade de ir pra lá, ainda com isso, agora elas deixam o estado da Georgia e vão pro lugar mais longe possível dentro dos Estados Unidos, que é Los Angeles. Então, tipo assim, tornam-se as personagens menos prováveis
prováveis de serem abordadas no resto de The Walking Dead. As mais distantes por isso. Tipo, é muito difícil você ver alguma outra história de The Walking Dead ir pra Costa Oeste, não tem ninguém mais. O máximo de possibilidade é na série do Rick lá a gente ouviu alguma coisa sobre Portland, que é um dos grupos que fazia aliança com o CRM. Mas ainda assim, Los Angeles, jogaram elas pra lá pra, tipo, se não precisar contar, se as atrizes não quiserem, não vão trazer mais. Só que assim, ainda ficou a brecha, ficaram vivas e tal. E como elas têm uma brecha, também a gente tem que seguir pro outro ponto que esse final de Fear deu a entender. Literalmente, todos os personagens desse lado do bem, dos sobreviventes ali, podem aparecer em algum outro lugar em The Walking Dead. Podemos ter spin-off de qualquer um desses personagens, se ficou brecha. Pode aparecer em qualquer um dos spin-offs que já estão confirmados, não num novo. Qualquer coisa. Daniel e Strand aqui, por exemplo, ficaram vivos. O Strand meio que indo embora, mas rodando nos Estados Unidos com esse grupo dele aí. Dwight e Sherry voltando pra onde era o santuário, a base do Negan, pra fazer lá de casa pra eles agora, que é na Virgínia, perto ainda de Alexandria e tal, que aumenta mais ainda a possibilidade deles voltarem pro pessoal aparecerem em algum outro spin-off, aumentando aquela velha possibilidade de terem sido eles que voltaram pra casa quando a Carol fala no rádio com o Daryl. E muito mais. O final de Fear conclui a história, mas não necessariamente matando todo mundo, né? Não precisava mesmo. Só deixem aberto, quem quiser voltar a participar, volta, quem não quiser, acabou mesmo, é isso. Só que aí a gente tem que voltar nas referências, porque aí a gente também tem uma outra referência que a gente tem que citar desse final, voltando na situação da família Clark ali, que é sobre um personagem que é honrado aqui. Eu tô falando das referências ao próprio Nick, que talvez a mais forte delas é essa aqui, né? A própria Tracy, no momento que ela volta nos escombros lá do padre, ela salva a Madison e lá ela encontra essas flores, tipo lavanda, que são exatamente as mesmas flores que estavam com o Nick, o filho da Madison, no seu leito de morte. Ele morre ali com uma, tem cenas dele caindo num jardim cheio delas também, exatamente a mesma flor. E a Tracy faz questão de ajudar a pegar e colocar juntamente com a Madison ali, né, no negócio. É como se estivesse trazendo a ideia do Nick ali junto, fora o ponto do final, que de certa forma é meio triste, forte, mas a gente tem uma foto aqui da Madison e os seus dois filhos, né, a filha viva, a Alicia, e as cinzas do Nick, que tá lá junto, que ela guarda esse no potinho agora e fica levando isso. Várias referências ao próprio Nick, porque não tem como ele aparecer mesmo, né, morreu, é só flashbacks e isso, mas fazem essa justiça ao personagem no final. Só que também a gente não pode esquecer um ponto aí sobre a Tracy. Tem um pontinho aqui no final também curioso da história, que eu não sei se alguns notaram, que é necessário falar sobre a personagem, que se você não percebeu, Tracy ia tirar sua própria vida. Basicamente o Strand meio que salvou disso acontecer, de um acidente acontecer ali. Pois é, depois que ela dá o tiro na Madison, que ela não tá entendendo a situação e só aceita o Troy como pai, tá frustrada com isso, ela segue lá pra encontrar o zumbi do Troy e finalizar tudo isso. Só que aí no ponto quando ela enterra ele, acontece essas coisas, a gente tem um momento que ela fala claramente ali, pro Troy morto, né, no túmulo dele, que ela só tinha ele, tipo, não tem mais nada. E é no exato momento que ela pega a pistola ali e fica analisando, tipo, a criança que não sabe o que vai fazer. É uma criança de 10 anos, provavelmente ela ia tentar alguma coisa errada ali, e era perigoso acontecer o acidente dela morrer. Ainda bem que o Strand aparece pra poder explicar as coisas e contar sobre a Madison, e dá uma nova motivação pra Tracy. Sim, meu querido, muitos detalhes, só que aí eu quis separar um aqui, que esse aqui vai ficar pra frente, vai ficar pra criar teorias e tal, porque não tem a clareza do que significa isso, mas fizeram de propósito, né? Eu quero dizer sobre o mapa misterioso da Madison. Não sei se é da Madison, se é de alguma outra pessoa, mas é ela que tá com ele ali nesse momento. Pois é, eu tô falando do momento antes da Tracy atirar na Madison, que elas estão ali no carro, e é mostrada a Madison olhando no mapa pra onde elas vão, em direção à Alicia, né, pra tentar encontrar ela. Só que quando mostra esse mapa, é possível a gente ver, quando congela a imagem, que tem vários locais e rotas que são marcadas aqui, e em muitas regiões é escrito avoid, que traduzindo pro português seria evitar, né, desviar, como se fossem lugares não seguros. Não vai. Você vai ver nos outros frames, é claramente isso. Tem vários locais ali nessa região que é pra evitar. Evita porque não é bom. Agora, por quê? Por que é perigoso esses lugares? Fora também o ponto de que bem na região ali, mais no sul do Texas, tem um ponto que não ficou claro, que fica embaçada muito na cena, mas é como se ela tivesse circulado a região com um negócio amarelo ali e escreveu algo importante com um X. Tipo, não tem mais nada lá ou tem alguma coisa pra fazer ali. É de fato muito estranho o que tem e por que esses lugares têm que ser evitados. É como se tivesse algo perigoso que não foi mostrado. Pode ser só coisa simples, mas colocaram esse mapa com essas escritas, deram o foco nele de propósito, sei lá, vai que significa alguma coisa. Coloca nos comentários o que você acha. Filho, muitos detalhes mesmo. Comente aí sobre a questão da Alice e todas as outras coisas sobre possíveis spin-offs e aparecimentos. Quem que você acha que pode aparecer em alguma outra série? Deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal, que agora é a melhor parte da cobertura desse universo. Estamos indo pra série de Rick e Michonne, muita coisa. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!